Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O título da terça-feira é A salvação é gradativa. E o versículo, 1 Pedro 1,13. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Graças à Tua misericórdia, nós nos levantamos e podemos desfrutar de mais um dia na Tua presença, recebendo e mergulhando em Tua palavra, inculcando-a nos nossos corações, para que o Senhor habite ricamente no nosso coração, governando toda a nossa vida. É isso que nós queremos, Senhor. Para hoje, para amanhã, até a Tua volta, nós queremos que o Senhor habite no nosso coração, faça morada, encabeçando-nos completamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela riqueza da Tua palavra. Temos desfrutado de tantas pedras preciosas que o Senhor tem nos dado. Temos recebido luz, alimento, direção de Tua palavra e nós te rogamos, Senhor, que até o fim o Senhor continue falando conosco. Não nos deixe sós, não nos deixe sem ouvir a Tua palavra, sem direção. Pelo contrário, amado Senhor, nós não queremos viver uma vida voltada às nossas coisas, às coisas desse mundo. Nós queremos viver como peregrinos nesse mundo, pois almejamos uma cidade que tem fundamentos, uma cidade celestial. Almejamos o reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então desta terça-feira, a salvação é gradativa. O apóstolo Pedro escreve suas epístolas àqueles crentes judeus que estavam no que nós conhecemos como dispersão ou diáspora. O que significa isso? No ano 70 depois de Cristo, o príncipe Tito, ele destruiu o templo e destruiu Jerusalém. Então, a partir dali, os judeus já não tinham mais uma cidade. Então, eles se dispersaram para muitas regiões. Isso, então, fez com que o povo de Israel, os judeus, se tornassem peregrinos entre as nações. Essa peregrinação trouxe muito sofrimento para o povo judeu, porque, apesar de não terem mais a sua cidade, a sua terra, eles continuaram fiéis às suas tradições. Então, continuaram nas práticas do Antigo Testamento, não digo mais os cristãos judeus, mas os judeus continuaram praticando o judaísmo. Então, eles sofriam muita discriminação. E isso durou muito tempo. Então, em 1948, você vê, não é tanto tempo atrás, o Estado de Israel, por uma resolução da ONU, foi criado ou recriado, não é? E aí muitos judeus voltaram. Então, até hoje, porque o povo de Israel saiu daquela terra, então aquela terra foi ocupada pelos palestinos. Então, até hoje, por causa dessa ocupação, há muita guerra naquela região. O povo de Israel entende que, por legitimidade, aquele pedaço de terra é seu. Os palestinos que ocuparam aquela terra durante muito tempo entendem que a terra é deles, e aí há conflitos. Então, na época que Pedro escreve a sua primeira epístola, no versículo 1 ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aí ele cita algumas cidades, algumas regiões. Ele fala do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está escrevendo para os crentes judeus, aos eleitos, que agora não tinham mais a sua terra, a nação de Israel, mas eles estavam dispersos. Agora, essa questão do forasteiro, ela tem um fundo espiritual muito importante. Por quê? Humanamente falando, todos nós temos a nossa nação, somos brasileiros, ou você que se encontra em outro país, é natural desse país, tem a nacionalidade desse país.
Então nós, como brasileiros, nos sentimos em casa, temos os costumes do nosso país, enfim. Mas como cristãos, todos nós somos forasteiros. O próprio Senhor Jesus, em João 17, na sua oração, ele diz algo a respeito disso. No capítulo 17, versículo 15 e 16, o Senhor ora: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E em Gálatas, logo no começo, nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor Jesus, ele morreu, ele se entregou para si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, como cristãos, nós também somos forasteiros e não podemos criar raízes neste mundo, amar as coisas desse mundo. Ontem nós falamos sobre os 4 tipos de solo. Um deles, salvo engano o terceiro, aquele entre os espinhos, eles sufocam a palavra do reino. O que são os espinhos? A fascinação das riquezas, o amor ao mundo. Então veja, irmãos, hoje o mundo, ele, como o apóstolo João diz, ele é inimigo de Deus. E aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus. Você não pode amar 2 senhores. E é interessante também nós vermos na tradição, nas festas judaicas, veja só, não é? Como o Senhor já tem isso há muito tempo, algo estabelecido. A última das 7 festas, sétima festa do povo de Israel, aquelas que foram ordenadas no Antigo Testamento, é a festa dos tabernáculos. Nessa festa, todos os judeus, independente de sua condição social, precisavam passar alguns dias habitando em tendas. Então eles deixavam as coisas do mundo, o conforto da sua casa, segurança, o seu luxo, e eles habitavam em tendas para lembrar da época em que os seus pais eram peregrinos no deserto e habitavam em tendas. O que significa que você habita em tendas, espiritualmente falando? Quer dizer que você não tem raiz nesse mundo. Nada nesse mundo prende você. A vida de Abraão, a vida de um primeiro homem, o pai da fé, aquele que viveu pela fé, era uma vida de altar e tenda. Quer dizer, ele não construiu para si uma residência fixa, ele morava em tendas, porque ele aguardava, nós vemos isso em Hebreus, a cidade que tem fundamentos. E ele sabia que a qualquer momento o Senhor podia falar: Abraão, vai daqui para lá. Então ele já estava com as tendas prontas. E o altar representa a nossa adoração a Deus. Então, onde quer que nós estejamos, nós temos um altar, que hoje é o nosso espírito, para adorar a Deus. Onde quer que estejamos, nós adoramos a Deus, nós invocamos o nome do Senhor, nós emergimos na palavra, enfim, e o nosso viver não está preso nas coisas desse mundo, é um viver de altar e tenda. Esse é um viver de um forasteiro. Eu citei, Hebreus 11, os versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Veja, irmãos, nós também temos uma herança a receber. Então é importante nós obedecermos o chamamento. E aí continua: partiu sem saber onde ia, a mesma experiência. Nós temos uma visão clara do fim, mas não do caminho. Nós não sabemos o caminho que nós vamos trilhar. Isso é com o Senhor, mas nós sabemos o fim, aquilo que nós almejamos, que nos aguarda. Versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então nós também, irmãos, nosso viver nesse mundo, eu vou repetir, é um viver de altar e tenda. Nós vivemos para servir ao Senhor e não estamos
arraigados nas coisas desse mundo. Pelo contrário, nós aguardamos a cidade que tem fundamentos. E essa cidade que tem fundamentos, agora voltando para 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala que nós somos, no versículo 5. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja agora, para uma herança incorruptível. Você percebe, querido irmão, querida irmã, nós temos uma herança reservada para nós. Essa herança não tem mácula, é imarcessível, está reservada nos céus para vós outros. Está reservada no céu não quer dizer que quando você morrer, você vai para o céu e vai ter a herança. Não. A Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. O reino milenar, ele se torna o reino dos céus nessa terra. Então aquilo que está nos céus vai vir para essa terra. E aí o versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós já falamos sobre isso. Nós recebemos a salvação eterna, que é a salvação do nosso espírito, mas o apóstolo Pedro, no versículo 9, ele fala que o fim da fé é a salvação da alma. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos salvando, na verdade não nós, mas a vida de Deus, enchendo a nossa alma para salvar nossa alma. E por fim, a última etapa da salvação é a salvação do nosso corpo. Essa aí vai ser revelada no último tempo, quando nós vamos obter um corpo de glória semelhante ao do Senhor Jesus. Mas a questão agora é, a nossa alma vai ser salva ou não? Nós vamos chegar ou não ao fim da fé para receber o galardão? Porque a salvação da alma está ligada à herança, ao galardão, não é a salvação eterna. A salvação eterna nós já temos. É dessa salvação completa que fala o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça fala da salvação eterna. O Evangelho do Reino fala principalmente da salvação da nossa alma. É quando nós ganhamos o reino, entende? Então essa é a principal diferença. O Evangelho da Graça, graças ao Senhor, tem sido muito pregado nessa terra. As pessoas têm sido salvas, têm recebido o Senhor, mas infelizmente o Evangelho do Reino ainda tem sido pouco pregado. E isso, irmãos, é responsabilidade nossa. Nós precisamos avançar com o Evangelho do Reino, dizendo para as pessoas que o Senhor quer tomar posse, do coração delas, encabeçá-las. Que há, sim, uma herança a ser recebida, mas para que isso aconteça, nós precisamos crescer em vida. Eu vou ler aqui na página 42, a partir do segundo parágrafo, o que fala exatamente esse sentido, não é? O Senhor, entretanto, não quer permanecer apenas em nosso espírito, como um hóspede. Ele também pretende conquistar nossa alma, pois quer reinar em nós. Esse é o significado do Evangelho do Reino que pregamos nas ruas. Pouco a pouco a vida de Deus, que nasceu em nosso espírito, passa também a saturar nossa alma, transformando-nos em filhos maduros. Por isso devemos cooperar com tal amadurecimento, fortalecendo nosso homem interior, para nossa alma ser saturada da vida de Deus. O homem interior é o espírito. Convidemos Cristo a entrar em nossa alma para governar nossa mente, emoção e vontade, encabeçando nossa personalidade. Essa salvação é gradativa, pouco a pouco. Cristo toma posse de nossa alma e nos molda a sua personalidade. Passamos a pensar como Cristo pensa e a sentir o que Ele sente. De fato, esse processo envolve sofrimento, mas resultará em glorificação, a salvação de nossa alma. Ou seja, todo o processo, todo o sofrimento, tudo hoje é para contribuir para o fim da nossa fé, para a salvação da nossa alma. Uma vez que a nossa alma seja salva, nós vamos tomar posse da herança que o Senhor preparou para nós. Veja, querido irmão, querida irmã, quanto encorajamento a palavra de Deus nos dá.
Por isso, sigamos em frente, fiéis nessa vida de altar e tenda, de adorar ao Senhor e de não se deixar prender, enraizar pelas coisas desse mundo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. E lembrando, estamos colocando as gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.